Entidades patronais e representantes da Justiça do Trabalho participaram de audiência pública na comissão especial que debate a reforma trabalhista. O representante da indústria defendeu as mudanças, que classificou como necessárias, mas a Procuradoria do Trabalho teme pela precarização do ambiente profissional, principalmente em virtude da terceirização. Com décadas de experiência nessa área de relações trabalhistas, o professor e PhD em Sociologia, José Pastore, não tem dúvidas sobre a necessidade da aprovação de uma reforma trabalhista no Brasil. O projeto de lei aqui em discussão, no meu entender, promove a negociação, é inovador porque ele é voluntário, sem revogar direitos atuais, nenhum direito atual, ele estimula a produtividade, ele gera um ambiente favorável para o crescimento econômico, portanto, empregos mais na frente, e ele reduz o medo de empregar. Quem também defende as mudanças propostas pelo governo é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. A entidade patronal reúne 3.500 empresas que empregam mais de 300 mil pessoas e afirma que a atual legislação trabalhista é intervencionista, paternalista, restringe a possibilidade de negociação e, por tudo isso, está ultrapassada. Por isso, a ABMAC defende mudanças urgentes e diz que o projeto atual ainda nem pode ser chamado de reforma trabalhista. Nós entendemos que abre uma porta, uma importante porta para que esse processo de modernização da legislação trabalhista seja iniciado. Uma visão bem menos otimista tem o Procurador Regional do Trabalho, Cristiano Paixão. Ele teme que as mudanças representem um aumento de ações na Justiça do Trabalho. Também não vê com bons olhos a pressa na aprovação da reforma trabalhista e de outros projetos, de forma quase simultânea, como o da terceirização, por entender que juntos vão representar uma radical mudança na forma de se tratar o trabalhador. E indica 2 pontos que, para ele, são os mais preocupantes na reforma. Especialmente aqueles que envolvem a facilitação do trabalho temporário, porque isso muda o paradigma da filiação do trabalhador a uma empresa, a um setor produtivo. O trabalhador passa a se tornar um trabalhador mais, digamos, manipulável, porque ele perde uma dimensão de uma inserção no tempo da empresa, que é o tempo da vida do trabalhador. E o outro fator que é muito preocupante é a perspectiva de ampliação das hipóteses de terceirização. A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho disse que a legislação trabalhista precisa sim ser atualizada, mas faz um alerta. O atual projeto, além de ter pontos que são inconstitucionais, trata do negociado sobre o legislado sem levar em conta um ponto essencial para que isso funcione sem prejuízo para os trabalhadores, que é a questão sindical. O problema é que nós temos uma unicidade sindical. E enquanto existir sindicato único, um monopólio, a gente não vai ter concorrência entre os bons sindicatos de uma mesma categoria, numa mesma base territorial. Primeiro tem que ter uma reforma sindical, autorizando a pluralidade sindical. Para o relator da reforma trabalhista, os sindicatos brasileiros já demonstram, ao longo do tempo, que têm bastante força para atuar e proteger os trabalhadores. A estrutura sindical é quem deve dar esse suporte de envergadura e de legitimidade para que os trabalhadores possam fazer negociações em pé de igualdade. E o fato é que das 50 mil... dos 50 mil acordos ou convenções que são realizados no Brasil por ano, a grande maioria, 90%, 80% delas, mesmo nos anos ruins, né, significam aumento de salário ou pelo menos a reposição da questão da inflação. Então os sindicatos têm tido muita competência nessa negociação. Essa história de dizer que o sindicalismo brasileiro é forte, isso é conversa fiada. Isso, os fatos desmontam qualquer tipo de afirmativa como essa. Ora, o princípio protetivo vai ser mais amenizado se nós tivermos um sindicalismo forte, verdadeiramente representativo dos interesses dos trabalhadores, onde essa desigualdade entre empregador e empregado, ela jamais vai deixar de acontecer.
mas ela pode ser menos desequilibrada, ela pode ser menos aprofundada, menos intensa em relação ao empregador.